Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje vamos iniciar aqui mais um E aí tem cobertura. Espero que todos estejam bem, né? E no papo de hoje, E aí tem cobertura, tenho conversado aí com algumas pessoas, alguns colegas. E o assunto hoje aqui dentro da matéria de responsabilidade civil que a gente vai tratar é a questão de obras, né? Por que obras? Porque essa semana a gente relembra, infelizmente, o ocorrido na mineradora lá em Brumadinho. E aí o tema foi discutir um pouco sobre RC Obras e a questão das mineradoras. Por quê? Existe um conceito, né, um entendimento que algumas operações elas têm uma característica de manutenção muito maior do que as outras, né? Ela tem uma característica de obras muito mais intensa que outras. Então, por isso que o tema hoje a gente falar um pouco sobre responsabilidade civil de obras. Por que responsabilidade civil de obras? Quando a gente avalia a responsabilidade civil de obras, o que a gente avalia? A princípio, né? Tudo começa lá no seguro-garantia, que a gente tem que lembrar. Seguro-garantia que vai dar garantia da realização da obra, que vai ser toda a fase de contrato. Então aí a gente começa já a analisar e entender as possibilidades dentro do seguro de RC Obras, né? Então começa no contrato. No contrato você vai avaliar quem tem a capacidade para realizar a obra, você vai avaliar quem tem a capacidade de entregar, fornecer os materiais, você vai ter que avaliar toda a questão da logística, você também avalia a disponibilidade financeira, os recursos financeiros para essa obra. Então, lá no início, lá no seguro garantia, a gente já começa a avaliar e entender o que virá pela frente, né, relacionado a RC Obras. Pois bem, e qual que é o link disso tudo com algumas atividades? É muito simples. Quando a gente olha o escopo da RC Obras, a gente olha lá dentro também o que a gente chama de instalação e montagem. A gente também olha toda a questão da manutenção. Então, existem algumas atividades que a instalação e montagem também é constante, né? Também é diária, está no projeto da empresa, né? Quando a gente olha o orçamento da empresa, quando a gente olha o balanço da empresa, quando a gente olha o plano da empresa, a gente percebe que tem uma boa verba destinada à manutenção, à instalação. Então esse é um aspecto importante que eu trago sempre na questão da subscrição, na questão da cobertura, para a gente avaliar como identificar as oportunidades, como apresentar para o segurado um plano de seguro adequado e compatível à operação do segurado, compatível ao investimento do segurado, já prevendo no dia a dia, no passo a passo, como que ele pode fazer o orçamento, realizar os contratos e comprar as apólices de seguros mais adequadas. Existem várias apólices disponíveis, vários corretores atuando nisso, mas assim, alguns pontos são importantes a gente lembrar o corretor e lembrar o segurado, aonde buscar, aonde beber na fonte. Quem bebe na fonte, bebe água mais limpa, dizem, né? Então, se a gente olhar isso ainda em fase de contrato e passar toda uma assistência, uma consultoria em fase de contrato, provavelmente a gente vai beber de água limpa na fonte, né? Ah, mas vamos fazer todo o trabalho, depois abre para cotação, abre para concorrência. Exatamente. Infelizmente, essa é a dinâmica, ou felizmente essa é a dinâmica na busca do melhor preço, do melhor serviço, da melhor condição. Mas, de novo, um trabalho adequado, tecnicamente,
olhando inclusive a questão da responsabilidade civil do engenheiro, daquele engenheiro que vai realizar o contrato, daquele engenheiro que vai fazer o desenho, ele vai fazer o projeto. Porque você, na área de projeto, se ocorre um erro durante a realização do projeto, a responsabilidade civil pode ser do profissional, né? Eu digo pode ser porque tem questões solidárias, ela pode ser tanto de quem executa como de quem projeta, então depende dos envolvidos. E por que eu vou falar depende dos envolvidos? Vamos pegar o exemplo de Brumadinho, né? O que aconteceu. A discussão hoje, né, envolve quem? Envolve os executivos, envolve as empresas, envolve os engenheiros. Então não é uma coisa, um sinistro, um evento simples, isolado. Aí você vai falar para mim, mas peraí, aí você está comparando um negócio que não... Cara, você está comparando um negócio que não tem nada a ver, né? Isso aí, olha a dimensão disso, né? Olha o poder, né, financeiro das empresas ali envolvidas. Olha a tragédia na cidade que aconteceu. Então, eu acho que não é justo esse tipo de comparação com um cliente menor. Eu tenho cá as minhas dúvidas, né? Na hora da discussão, na hora do processo, né, na hora do sinistro, tudo vai ser avaliado. Por quê? Vai ser avaliado porque quando a gente pensa em obras, a gente nos deparamos, né, com várias apólices, né? Você tem a apólice do engenharia, que é o próprio dano à obra, né? Então você tem a apólice do engenharia, que é o dano à própria obra. Aí você tem a apólice de RC profissional. Por quê? Até aí a gente está olhando o dano à própria obra. Porque quando o engenheiro, né, ele desenha, ele realiza o projeto, quem que é o terceiro para esse profissional? Quem contratou esse profissional para fazer a obra, para fazer o desenho, para fazer o projeto? Então, quando nos deparamos com um evento relacionado à engenharia, primeira apólice que a gente vai olhar sempre é a apólice específica, que é a própria engenharia. Aí na apólice de engenharia, se você bem conhece, você tem várias coberturas e várias situações previstas dentro da apólice de engenharia que ainda a gente está falando do dano à obra. A gente não está falando de danos a terceiros, a empregados, a vizinhança. Estamos falando de dano à obra. Dentro da engenharia, se você tiver um erro de projeto, existe a cobertura de erro de projeto dentro de engenharia? Existe. Mas se esse erro de projeto for do engenheiro, como é que funciona essa dinâmica? Quem que vai responder por isso? A apólice de engenharia, que é específica, ou vai sobrar para uma apólice de responsabilidade civil profissional? E se o próprio engenheiro é contratado da obra? Como é que funciona isso? Quem que deve comprar essa apólice? Como que você prevê essa apólice? Aí vamos evoluindo. Vamos pensar que a obra está entregue. Está tudo certo, a obra está entregue. Foi aceita. E depois você se depara com algum erro na execução da obra. Quando você se depara com um erro na execução da obra, aí também começa uma outra discussão. Qual a apólice que vai indenizar esse erro da execução? É a apólice de quem executou a obra, a empresa, a construção civil, ou é um erro do projeto, do desenho, que é a apólice de profissional, de RC profissional, que vai ter que resolver isso? São perguntas que a gente recebe diariamente e que a gente trouxe para o debate aqui no canal. E aí, tem cobertura? A princípio, é fácil falar, não, tem cobertura, tá tudo coberto, sem problema nenhum, tá tudo tranquilo. Aí eu te pergunto, se tá tudo coberto, tudo tranquilo, por que demora tanto
para a gente conhecer os valores das indenizações? Por que demora tanto para a gente conhecer quais são os termos e condições fechados num acordo? Então, a gente começa a perceber que na área de responsabilidade civil, não basta só você ter escolhido a cobertura adequada, você ter escolhido a condição, né, mais adequada, ou a franquia, ou o limite segurado. No seguro de responsabilidade civil, a gente tem que entender que existe toda uma questão de processo, né, de acordo, de qual empresa, qual profissional que assume a responsabilidade. Vamos voltar para o caso de Brumadinho. Quem que vocês acham que vai assumir a responsabilidade? Se é que cabe essa discussão nos dias de hoje, né, de quem que é a responsabilidade. Ali você tem apólices acionadas de D&O dos executivos, você tem apólice de responsabilidade civil profissional, você tem apólice da própria operação. E por que eu estou falando de obras e colocando esse exemplo? Quando a gente olha a atividade, a dinâmica de uma mineradora, você vai perceber o seguinte: eles operam o dia inteiro, praticamente, nas barragens. Então, eles fazem a manutenção, fazem o dreno, ou então eles fazem o tal do alteamento, né, que está acontecendo lá no fundão, o alteamento. O que é o alteamento? Né? O alteamento nada mais é do que você ir jogando rejeito, preenchendo aquela barragem até ela atingir uma altura permitida ou altura planejada. Esse é falando de uma forma bem simples, claro, esse é o alteamento. Então, algumas obras, né, algumas barragens já voltaram à sua operação. Então eu não posso mais. Tem legislação específica? Tem várias. Eu mesmo já participei de algumas discussões de projeto de lei envolvendo barragens. Algumas, não estou nem falando nenhuma nem duas. Então, assim, o tema ele é um pouquinho delicado pela tragédia que ele traz, né? Mas é um tema pertinente, é um estudo que a gente tem que ter ele constante, do que deu certo, do que deu errado. Já me falaram várias vezes, inclusive quando eu estive lá no Fundão e também Brumadinho, eu fui mais a turismo mesmo, passei lá por todo o problema, pelo erro do meu GPS, acabei caindo no meio do problema, mas, assim, óbvio que ninguém quer que aconteça isso, né? Ninguém faz uma obra, ninguém coloca um refeitório, ninguém coloca as pessoas em risco por livre e espontânea vontade, né? São acidentes, claro, existe toda uma teoria do risco, a prevenção de acidente, o que poderia ter dado certo e errado, mas infelizmente a prática da vida diz que a gente aprende isso, né, após o ocorrido. Então, após o ocorrido, é a oportunidade do estudo, sim, e é a oportunidade de a gente entender como poderia melhorar isso. Se a gente traz isso para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, né, um vizinho fazendo uma obra, nessa fase que a gente vive aqui, parece que todo mundo resolveu fazer uma obra, uma reforma em casa. Então não é difícil nos depararmos com uma obra, nos depararmos com uma caçamba na rua de entulho, não é difícil nos depararmos com excesso de barulho. E aí? Como que a gente lida com isso? Como que a gente trata esse assunto? Obras emergenciais, que são algumas, né? Então, assim, como que a gente lida com isso? Você vai perguntar, olha, se ele tem uma apólice para isso. Eu vejo várias obras e acompanho várias obras aqui na região onde eu moro, aqui de condomínio, reforma de casa e tudo mais. Normalmente eu olho o seguinte, eu vejo uma placa lá na frente da obra, o nome do engenheiro responsável e tudo mais. Dificilmente, né, ou quase nunca, eu vejo lá uma apólice seguro, falando, olha, essa obra está garantida pela seguradora tal, né? Dificilmente eu vejo isso. E por que eu dificilmente vejo isso? Não tem essa obrigação. Em alguns locais, como estacionamentos,
você tem lá uma apólice escrito, olha, esse local é coberto pela apólice tal, o estacionamento tem seguro e tudo mais. Então, em algumas cidades tem isso, outras cidades não. Então eu até questiono aqui, né? Por que a gente não coloca isso, né? Por que o mercado segurador, o próprio corretor, né? Até para fazer propaganda para ele mesmo, né? Olha, essa apólice foi contratada comigo aqui, tem, né? Aqui na esquina de casa, o rapaz estava levantando ali uma obra, ele caiu da terceira laje do sobrado que ele está fazendo. Veio o bombeiro, veio tudo isso, resgatou o rapaz, graças a Deus ele está bem, mas eu nunca mais vi ele aqui na obra. Eu não sei se ele foi demitido da obra, né? Hospitalizado, eu sei que ele não está, que eu já vi ele por aqui. Não sei qual foi o seguro que ele tinha. Então pense o seguinte, eu, Márcio, resolvo fazer uma obra, vou pegar minha economia e vou construir uma casa. Pô, e chego lá, tem um problema relacionado a um acidente com alguma pessoa. Que seguro que a gente vai disponibilizar para isso? Seguro saúde? Será que tem um seguro saúde para aquele peão, para aquele operário que está ali naquele momento? Ou vamos deixar ele pelo SUS? Se ele vier até o falecimento, né, a gente tem a cobertura de RC empregador dentro do Obras. É possível fazer isso desde que contratado numa cobertura específica. Uma trinca no vizinho, uma queda de argamassa, enfim, uma queda repetitiva de argamassa. No condomínio, né, que você vai entrar com equipamento, tirar equipamento, vai, sei lá, você rompe uma tubulação. Então, assim, são oportunidades que vale a pena a gente discutir, né? Se a gente ficar aqui, a gente tem sempre 1, 2, 3 casos, fala, pô, uma vez aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, assim, o bota fora, né? Onde que está sendo despejado esse bota fora, né? Você contrata aí a caçamba, e aí? Essa caçamba está indo para onde? Você sabia que você é solidário, você é responsável por esse bota fora? Porque muita gente pensa, eu contratei aqui a empresa de entulho e ela vai fazer o bota fora, não é isso? E se tiver algum problema, alguma questão ambiental, não é comigo, é com eles. Lei do engano. Vamos lembrar que no seguro ambiental, todos os verbos estão ali presentes. Então, se você contratou, faturou, explorou, se beneficiou, você é responsável objetivamente segundo a legislação ambiental brasileira. Então, não adianta também você fazer o bota fora e achar que aquilo tá livre da sua responsabilidade. Ah, Márcio, mas quando eu construo, eu contrato a empresa, o empreiteiro, e não quero saber, ele que vai tomar conta de tudo. Perfeitamente. É um tema que eu já tenho discutido muito com quem realmente financia a obra. Investidores, bancos, a gente tem discutido muito isso, a responsabilidade deles em fazer parte da apólice, ou terem uma apólice específica para isso. Então a gente percebe muitos bancos, muitos investidores como co-segurado numa apólice para evitar uma falta de cobertura, porque são tantos investimentos, não é mesmo? Então a gente se depara tem até um padrão contratual onde eles pedem isso. Então assim, eu acho que o papo aqui hoje ele é para trazer a questão do RC Obras, né? Como que a gente vende. É bem fácil de comprar, é bem simples de comprar, então você pode entrar num cotador desse da vida, numa seguradora e pedir essa cotação, mas eu sempre bato no seguinte aspecto: é importante a gente estudar, a gente ter uma segunda opinião, buscar uma consultoria, tanto jurídica, para verificar, pô, beleza, vendi o RC Obras, mas será que é necessário uma apólice de D&O para o gestor ou para o engenheiro daquela obra? Porque o engenheiro ele pode ter uma função na obra, não só técnica, mas ele pode ter uma função também administrativa na obra. E muitas vezes tem. Muitas vezes ele não é nem o engenheiro responsável por toda a função técnica. Ele está mais ali como um gestor daquela planta, daquela obra. Será que ele não tem que ter uma apólice para ele específica de gestor, de D&O? Ou a apólice dele profissional?
E como que eu misturo ou separo a responsabilidade dele profissional da responsabilidade dele de gestor? Então, assim, como que eu faço isso? Aonde que eu vou buscar essa sutileza, né? Onde eu vou buscar amparo para oferecer uma apólice ou outra? Então é essa discussão que a gente deixa aqui em aberto. No E aí Tem Cobertura. É importante a participação, o comentário de vocês. Deixa aqui a sua dúvida, a sua opinião. Me conta também se você já teve alguma experiência relacionada a esse RC Obras, né? Então seria bem oportuno entender isso. E, de novo, esse negócio de RC Obras, ele abrange o Brasil inteiro. E a gente tem condição de olhar isso no Brasil inteiro, né? Então, eu vou repetir. Outro dia a gente recebeu um vídeo aqui sobre um talude. Um talude que desmoronou, né? Pelo que eu entendi, era uma plantação de eucalipto, uma fazenda de eucalipto, alguma coisa assim, e também estava acontecendo uma obra de contenção ali daquela praticamente uma montanha ali, né? Então teve o colapso e caiu ali o muro de contenção. Com essa época de chuva, né? A gente depara quantas quedas de barreira, queda de muro de arrimo, de manutenção, né? Solo encharcado. E aí, obra nova, solo encharcado. Isso é o quê? Isso vem da natureza? Isso é um erro de projeto? O que é isso? Então eu estou falando aqui também, por exemplo, de mineradora que eu mencionei. Então, empresas e atividades que você tem que fazer a manutenção no seu terreno, no seu solo, para evitar infiltração de água, para evitar o acúmulo de água. De quem que é essa responsabilidade? Quem é que assina por esse projeto? Quem é que valida esse projeto? É necessário ter um profissional para validar isso? E se ele teve um erro no estudo do solo, por que cai, né? Por que desbarranca um muro de arrimo desse porte? Por que a gente vê essas quedas, excesso de água no solo? Por que acontece isso? Quem que é o responsável por isso? E se isso atinge a terceiros? Excesso de chuva, o solo está molhado e atinge terceiros quando ocorre o desmoronamento. Que apólice que vai garantir isso? Se você pensar em concessões de rodovia, a concessão de rodovia nada mais é do que uma grande apólice de obras em andamento. Porque você tem manutenção, você tem recapeamento, você tem que visualizar, você tem que identificar a questão do solo. E assim, se a gente pensar no número de pessoas que essa atividade contrata, o número de empresas que ela contrata, e você pensar na sua região, quem presta serviço e quais são os tipos de apólices que eles possuem, é muita oportunidade, é muito interessante. Eu vou contar um caso aqui, que eu acho que vale a pena assim, para fixar a ideia. Eu uma vez estava na região aqui do Triângulo Mineiro, e ali tinha uma empresa que era um cliente nosso lá, né? E ele contratou um seguro com a gente. E, claro, teve um baita de um sinistro assim, mas um sinistro pesado em RC Obras. O que aconteceu nesse sinistro? Eles tinham contratado uma empresa, e a empresa estava fazendo a retirada, né, de entulho e levando terra, né? E o que acontece? Um dos veículos, desgovernado, né, ele superou qualquer tipo de questões relacionadas à legislação, né, de trânsito ou o aconselhamento da obra, a regra da obra, e ele atravessou o canteiro de obra, colidiu de frente, enfim, foi uma situação muito difícil, com mortes e tudo mais. E aí a gente começou a avaliar aquilo, ver o sinistro, vamos olhar lá a operação, ok, foi um sinistro decorrente da obra, E aí é aquela coisa, quem que escolheu essa empresa para prestar o serviço?
E aí a gente começou a investigar e percebemos o seguinte: o motorista e o caminhão que estavam ali prestando serviço naquele momento, ele não tinha a licença para essa operação dentro daquela obra, dentro daquela concessionária, ele não tinha. Ele estava acessando ali porque alguém queria ajudar aquela pessoa que estava precisando trabalhar, e ele colocou o caminhão dele irregular, sem a documentação, sem a manutenção devida, para puxar ali dentro da obra. E aconteceu todo o acidente. E aí a gente faz o quê? E a gente faz o quê nesse momento? A seguradora, o que você acha? Indenizou ou não indenizou? E como que ficou a posição do gerente, que tomou uma decisão humana, assim, pô, vou ajudar o cara e tal, vou colocar ele aqui dentro, né? Mas complicou por um outro lado. Então, assim, acontece, são dinâmicas que acontecem no dia a dia de todo mundo e tal. Ah, não, aqui não acontece, aqui eu tenho... Ótimo, se aí não acontece e você tem esse padrão, maravilhoso. Eu teria maior prazer de subscrever o seu risco, de entrar em parcerias com você, para a gente fazer um negócio mais rentável ainda. Mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: o dia a dia e as histórias nos contam que existem sempre situações a serem melhoradas. Existe sempre um caso, uma dúvida, a indenização do sinistro não ocorre tão tranquila, existem alguns questionamentos. Eu mesmo sou uma pessoa que eu sempre gosto de questionar o gestor do risco, né? E até não só questionar o gestor do risco, mas também verificar se ele incorreu em algum erro na decisão. A gente toma decisão, quem é gestor toma decisão o dia todo. O dia todo a gente toma decisão e a gente delega muita decisão, né? Às vezes não dá conta. Você não dá conta de tomar todas as decisões, você delega para alguém de confiança. E aí a gente vai cair numa outra cobertura, né? E esse negócio não para de cobertura, né? De situações e pontos. Qualquer ato, mesmo que doloso, praticado pelo empregado, tem cobertura numa apólice. Então, numa obra, se você tem um ato doloso praticado pelo empregado que está ali, o seguro de responsabilidade civil provavelmente irá amparar esse dano causado pelo ato doloso. Gente, quem não lembra aqui das construções, das grandes construções, das usinas, onde teve quebra-quebra, onde teve o canteiro de obra foi destruído, né? Teve morte, facada, teve uma pancada de violência, né? Ato doloso praticado pelo empregado. Ah, Márcio, mas isso é tumulto. Quem acha que é tumulto, né? Que não teria cobertura porque é tumulto. Estou falando de responsabilidade civil, né? Quem acha que é tumulto? Ah, tem que ter... Sim, vamos lá. Tem que ter a apólice específica de tumulto num canteiro. Recomenda-se. Quem contrata? Não sei, né? Também não sei. Então é isso. Lembrando, né, que em termos e condições de responsabilidade civil, você sempre tem essa questão da ação de regresso. Ah, mas o dono da obra, ele comprou o seguro para todo mundo, eu não preciso ter o meu. Será? Ah, não, ele falou que tem um RC cruzada. Você sabe como funciona o RC cruzada? O que o RC cruzada vai cobrir? Cara, olha só, eu já discuti muito esse tema de RC cruzada, mas é muito. RC cruzada e seguro específico. Tem uma diferença, e não é porque você contratou RC cruzada que você pode abrir mão de contratar um seguro específico. Não é nada disso. Mas o que você está falando? Estou falando de casos práticos, de situações onde o RC cruzada não é essa solução mágica, né? Aliás, não existe solução mágica para nada, né? Existe uma boa subscrição, um bom aconselhamento técnico, uma consulta sempre a um especialista, independente. Olha só, eu vou dizer uma coisa, né? A gente na vida prática, no dia a dia, a gente sempre acaba pedindo conselhos aí para especialistas, né? Então, um próprio médico, né? Você vai no clínico geral e fala, cara, olha aqui, é melhor você procurar um médico especialista nisso daqui, porque ele vai poder se aprofundar e entender melhor, né?
Ou você tem um veículo, o cara fala, olha, preciso fazer um reparo aqui, o cara fala, olha, melhor você levar seu carro nesse especialista aqui e tal. Quem tem Mitsubishi sabe do que eu estou falando, quem tem Peugeot sabe do que eu estou falando. É bom você sempre levar no cara que ele é especialista e não um generalista, porque tem ferramentas adequadas, tem um conhecimento adequado, né? Então eu acho que o especialista, você tem especialista na vida comum, em vinho, você tem um especialista em bares, restaurantes. Então, assim, quando você quer algo diferenciado, você quer algo mais detalhado, a gente sempre busca o especialista, ou seja, pelo prazer de uma degustação, ou seja, para tirar uma dúvida, sanar uma dúvida, ou até por questões assim de falar, não, eu hoje consultei lá o especialista e saí enriquecido, né? Aprendi, tive a oportunidade de aprender bastante. Em matéria de responsabilidade civil, em matéria de responsabilidade civil obras, era esse o assunto que eu queria tratar. Fica o convite, mais uma vez, para buscar sempre uma consultoria, um especialista, né? A gente fica aqui também à disposição para a gente discutir temas que você entenda que seja oportuno e necessário. Deixe o seu comentário, ok? Muito obrigado. Nos vemos no próximo ART 787 ou aqui nesse canal E Aí Tem Cobertura. Muito obrigado e até breve.